Luiz Miguel Garcia, mas que Garcia, secretário estadual de Sudminute, presidente nacional da Undime. É importante dizer que o Luiz Miguel ele foi eleito o presidente nacional da Undime no dia 15 da semana passada. Então, ele está fresquinho. Então, muito bem-vindo a esta comissão, viu? Chamo também a Márcia Bernardes, ela é vice-presidente da Undime, aí sim, seção São Paulo, né? Secretária de Educação de Atibaia, né? Então, esse olhar para o município, para nós, é muito importante. Então, eu dou 30 minutos, né, para o senhor, a gente abre um pouco uma roda de conversa, pergunta e a gente vai, de certa forma, dando andamento aos trabalhos. Tá bom? Porque eles representam, sobretudo, um documento de Estado. Ele é muito mais que um documento de governo. Então, os documentos de governo eles deveriam sempre pautar pelos planos. E temos um outro elemento, que é a importância de você fazer o esforço para que o plano seja cumprido. Tá? Eu fui convidado ontem para participar, na próxima semana, a Undime indicar representantes da Undime Nacional para a discussão do Plano Nacional de Educação. Tá? Pediram técnicos para fazer uma discussão daquilo que vai ser possível fazer e do que não vai ser possível. Tá? Então, nós não podemos também ter esse olhar simplesmente da acomodação do não é possível, eu retomo, eu vou ao legislativo e eu coloco tudo na conformidade da lei. Eu vou apresentar aqui, com o auxílio da Márcia, nossa vice-presidente, um pouquinho da estrutura da Undime para que vocês possam conhecer, para que vocês possam também, deputada, juntamente conosco, compreender de que forma nós podemos colaborar mais efetivamente. Vou dizer de antemão, hoje não temos uma sistemática de acompanhamento específico do Plano Estadual de Educação. Nós temos um processo que ele foi paralisado de acompanhamento dos planos municipais, alinhados ao Plano Nacional, que era feito pela SASE, Secretaria de Articulação, né, do Sistema de Ensino, do MEC, né, essa secretaria ela foi desmontada e até o momento nós não temos uma sistemática, que era uma expectativa nossa de introduzirmos nesse trabalho
o processo também de monitoramento dos planos estaduais. Tá? Bem, a Undime, pode passar, por favor, aí? Deixa eu só aproveitar, anunciar a presença, para além do deputado, nobre deputado Roberto Engler, também a presença do deputado professor Kenny, né, nesta comissão de educação, eles são integrantes também. Pode avançar. A Undime, quem está no controle ali? Ninguém. Pode ajudar a gente lá? Qualquer... Pode. Tá. A Undime, ela surge com o desafio de fazer a discussão da educação municipal, dos seus desafios. Ela surge na década de 80, né, no Pernambuco, da reunião de alguns secretários municipais de educação, tá, e diante dos desafios que era, já naquela época, né, o processo de acompanhamento da educação municipal. E, a partir daí, ela começa a ser estruturada no país todo. Então, normalmente, as Undimes, né, como nós chamamos, elas têm aí em torno de 30 anos, né, de 30 a 35 anos. Tá? Então, nós temos aí a estrutura, né, da Undime São Paulo, o nosso mapa do estado de São Paulo. Tá? Então, a Undime ela está presente em todos os estados da União, são 26 estados, né, que tem essa estrutura de município. O Distrito Federal, então, não entra na história. Nós tivemos, deputada, a alegria agora de ter na diretoria, agora recém-eleita da Undime, presença dos 26 estados, tá? Integrando, compondo, com todo mundo presente. Tá? O nosso marco legal aí de criação, e neste mapa que vocês observam, depois a Márcia vai falar um pouco melhor, o nosso processo de organização em macro-regiões, mas, de fato, as questões elas se realizam no âmbito dos polos. Né? Pode passar, por favor. Bom, aí a missão, né, de articulação, mobilização, a integração dos dirigentes. Então, o nosso foco é o trabalho com o dirigente municipal de educação. Né? E, nesse âmbito de dirigente municipal de educação, muitas vezes nós estendemos até a ação, chegando ao processo de coordenação pedagógica, né? Mas o nosso foco grande não é a atuação direto com o professor, não é o foco institucional, o que na prática também a gente acaba avançando e conseguindo, por meio da formação continuada de professores, também desenvolver muitas ações nesse sentido. Nós tivemos no ano passado, só no ano passado, a realização de 150 formações em todas as regiões do estado, sem custo nenhum para o município. Okay? E a grande questão que se coloca, o grande escopo, a nossa razão aí de existência, é a defesa da educação pública com qualidade social. É a defesa de recurso público para a educação pública. A escola pública tem que ser empoderada, fortalecida, construída, e eu não tenho dúvida que o processo de desenvolvimento do país, ele depende do processo de desenvolvimento da escola pública, porque é ali que está o grande salto que se coloca. Tá? E todos nós, tenho certeza que temos para mais de dezena de casos de pessoas que representam muito bem essa transformação que a escola pública faz na vida das pessoas. Tá? Então, a escola pública permite que, no meu caso específico, do filho do lavador do vaso sanitário da escola, de repente, né, em uma geração, poder ter aí o desafio de ser o dirigente municipal da educação daquele município e daquela própria escola. Eu costumo dizer que quando uma pessoa de uma família, na escola pública, quando ela chega ao nível superior, né, você transforma e você vai definitivamente tirar aquela família do aspecto da pobreza, né, e da miséria. Né? Ela significa a conquista da dignidade. As escolas privadas, e por isso que a gente depende que recurso público esteja na escola pública, tá? Que ele não financie outros projetos que não sejam da escola pública. Tá? E aí a gente inclui qualquer tipo de voucher, de outra ação
que seja injetar dinheiro na escola privada, porque é um desafio já grande, né, constituir essa nossa estrutura de escola pública. Tá? Pode passar, por favor? Bem, então aí a questão, né, como objetivo da construção da formação do dirigente municipal, e mais do que nunca nós temos desafios, porque o que leva uma pessoa a ser dirigente municipal? Muitos aspectos, até ser um bom gestor. Né? Até ser um bom gestor pode fazer com que ele venha se tornar dirigente municipal. Então nós estamos vivendo também um momento que nós temos, com todo respeito aos economistas, tá? Mas a matemática da escola, da educação, ela não é exatamente a matemática da economia. A matemática da inclusão, o aluno no processo de inclusão, é o aluno que inicialmente tem um custo maior, mas ao médio e longo prazo é o aluno que é o investimento de maior retorno em termos de transformação. Tá? Então, esse desafio é muito grande de fazer o processo de formação do dirigente, que às vezes chega por uma indicação política, às vezes chega numa composição, né? Às vezes chega porque é um ótimo professor. Aquele prefeito muito bem intencionado traz um ótimo professor para ser o seu secretário de educação. Às vezes nós perdemos o ótimo professor e ganhamos um péssimo gestor. Tá? E quando ele volta, ele já não vai mais conseguir ser o ótimo professor, porque ele ficou destruído com essa caminhada e com esse processo. Então, o desafio da Undime é fazer com que o diretor, ou o gestor municipal, o dirigente municipal de educação, seja secretário, chefe de departamento, possa desempenhar a sua ação de planejar, de estruturar, de organizar sua rede, fazer isso com qualidade, alinhado com aspectos da legalidade, com aspectos da questão financeira, do contexto econômico, sócio, histórico, cultural e tudo mais. Ok? Pode passar. Outra coisa muito importante para a Undime. Nós temos ouvido aí muito a defesa de algumas situações que você queria entes, como, por exemplo, um secretário regional, não é o dirigente regional da rede estadual, secretário regional de educação. Isso já existe no norte do Paraná. Então, uma pessoa responde por diversos municípios. Nós entendemos que esse é o avesso do processo de empoderamento e desenvolvimento dos gestores municipais de educação. Porque o que nós precisamos ter, e são vários argumentos, como, por exemplo, ele consegue estruturar projetos melhores, né, e mais desenvolvidos, porque são municípios pequenos, não tem estrutura. Poxa, por favor, eu venho de um município muito pequeno, tem 7.500 habitantes. Tá? Eu costumo brincar e digo que a Márcia tem mais aluno na rede dela que a população no meu município. Mas na hora que a Márcia vai conversar com o pessoal aqui de Guarulhos e outra região, dela também desaparece, né, Márcia? E esses são os desafios que a gente tem no Brasil. A gente tem essa questão díspare. E situações como essa, de criar um ente fictício, ele é a anulação do desenvolvimento daquele que a gente precisa que esteja bastante apto. Bem, aí nós temos uma série, até para registrar um pouquinho, né, algumas lutas, algumas questões de articulação que são desenvolvidas pela Undime, fortalecendo esse trabalho. Ok? Pode avançar? Márcia, por favor. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a deputada Bebel, parabenizar aí pela iniciativa desse monitoramento do plano estadual. Eu vou falar um pouquinho da nossa estrutura da Undime. A nossa sede fica ali próximo à Praça da República, bem pertinho da Secretaria de Educação do Estado. É uma sede que fica aí em um ponto estratégico, justamente para dar um apoio aos nossos dirigentes municipais de educação. Nós temos cidades bem distantes da capital, assim como Luiz Miguel, que vem lá de Sudminuce, e ele veio hoje de avião, mas às vezes ele vem de carro, né, Luiz? Passa o dia viajando. Então, nós temos a nossa sede ali na Praça da República, justamente para dar esse apoio aos dirigentes que vêm, muitas vezes, à Secretaria de Educação do Estado, resolver algumas questões, e tem lá a nossa sede como um apoio, além também de servir como um espaço também de formação das nossas reuniões ordinárias. A Undime, ela é formada, né, pelo presidente,
aqui o Luiz Miguel, que nós temos hoje a alegria e a honra, né, e o orgulho de ter São Paulo na Nacional, como presidente da Nacional. A vice-presidência, que no caso sou eu, como dirigente municipal de Atibaia, e tem toda a diretoria executiva, né? Dentro da diretoria executiva nós temos secretário de comunicação, jurídico, financeiro, de articulação, secretário técnico, que compõem aí a nossa estrutura de diretoria. Para que nós possamos chegar, e eu acredito que um dos pontos muito fortes da Undime é justamente conseguir conversar, dialogar e chegar em quase todos os 645 municípios do estado de São Paulo. Né, hoje a Undime ela tem um recorde, né, Luiz? Nós temos 500 associados dentre aí dos 645 municípios. É a gestão que tem o maior recorde aí de associados, e nós só conseguimos chegar nesses 500 municípios, e muitas vezes até mais, porque não é porque não é associado que muitas vezes não pode participar de uma reunião, de uma formação. A Undime é sempre muito aberta a todos os municípios, e nós chegamos através dos nossos 49 polos regionais. Né? Então, nós temos os polos divididos em todo o estado de São Paulo. Cada polo tem um representante e um suplente, e o objetivo desses polos é justamente levar para os seus municípios, né, para os polos, tudo aquilo que é discutido, que é pleiteado, tudo aquilo que nós lutamos e discutimos dentro da Undime do estado de São Paulo. Nós temos as nossas reuniões ordinárias com todos os representantes, e após as nossas reuniões ordinárias, esses representantes têm a missão de disseminar aí em todo o estado as decisões, compartilhar aí todas as dificuldades, compartilhar as formações. Como o Luiz Miguel disse, nós tivemos aí um recorde também de formação. Foram 150 formações no ano passado, e isso ajuda muito, principalmente os municípios de pequeno porte, que sofrem aí com falta de recurso para dar formação. Muitas vezes, dificilmente, você consegue contratar, né, um formador para ir no município que tem poucos professores. Então, através dos polos, nós conseguimos fazer com que isso também se multiplique. Um outro ponto importante, já que nós estamos falando de plano municipal, plano estadual de educação, a Undime faz parte aí desse grupo de trabalho, dessa comissão que foi instituída lá atrás pelo MEC, quando tinha a SASE, era Undime e Estado de São Paulo, e nós fizemos desde a elaboração dos planos municipais. Então, a Undime indicava alguns dirigentes municipais, inclusive eu era uma dirigente que fazia essa avaliação, nós chamávamos de avaliadores técnicos, e nós íamos nesses 49 polos fazer toda a formação para os municípios, desde como elaborar o seu plano municipal, e após a aprovação do plano, nós fizemos aí um processo de monitoramento, como esses municípios tinham que fazer os seus monitoramentos. Foi um trabalho assim bem gratificante, onde nós conseguimos envolver os 49 polos regionais. Pode passar, por favor? Foi uma criação dessa gestão, uma conquista aí que o nosso presidente Luiz Miguel batalhou muito, foi a criação das macro-regiões. Né? Além dos 49 polos, nós gostaríamos que esses polos se fortalecessem ainda mais, que eles estivessem ainda mais unidos, e, com isso, ter todos os benefícios, né, que a Undime São Paulo pudesse chegar. Então, foram criados aí, né, essas 13 macro-regiões, onde acontecem ainda mais as formações. Cada macro-região tem um coordenador que representa, e esse coordenador também faz parte da Undime São Paulo, onde ele tem aí essa missão de estar coordenando, junto com a diretoria executiva da Undime, junto com o presidente, junto com a vice, todas as decisões da Undime São Paulo, todas as decisões da educação pública paulista. Pode passar. Aqui é só um pouquinho de números, né, onde nós temos o total de escolas de educação básica no estado de São Paulo. Né, nós temos o número aí
de escolas, 12.763 escolas, né, sendo que no Brasil são 113 mil. Né, mostrar aí a grandiosidade que é o estado de São Paulo. Pode passar? Por favor. Aquele era da rede... E esse é a rede estadual, comparando aí com a rede municipal. Né? Hoje, a rede municipal ela atende quase que 100%. A educação infantil é 100% rede municipal. Ensino Fundamental 1, maior parte é na rede municipal, mas nós ainda temos algumas escolas com a rede estadual. E o Ensino Fundamental 2, a maior parte é do Estado, mas também temos escolas de Fundamental 2 nas redes municipais. Só para fechar, nós trabalhamos muito nas ações que desenvolvemos com processos em cascatas, né? Então, quando nós pensamos... Porque o que nós já definimos, isso foi definido até por um dos nossos diretores, que já assumiu essa questão para ele, professor Celso, ele está muito inconformado também com essa ausência do monitoramento e já tinha levado para a gente, a diretoria toda aprovou que, independente de haver processos de outros entes, motivados pelo nacional ou mesmo pelo estadual, nós estabeleceríamos um processo da Undime. Então, chega, deputada, esse convite para a gente falar um pouquinho disso, que a gente pensa, num momento muito oportuno, que nos deixa muito felizes de saber que a gente vai poder desenvolver isso conjuntamente, porque tudo que a gente pode fazer junto, a gente pode fazer melhor, né, com mais eficiência. Mas nós já vínhamos pensando e discutindo um processo que ele passasse por uma discussão central, uma formação central para a definição, né, dos elementos a serem buscados, construir aí a matriz de referência para que possa ser feito esse acompanhamento, né? Depois desse processo central, nós formamos quem? Nós trabalhamos com os 49 representantes de polos, representantes de macro, regiões e os seus suplentes. Eles voltam e retomam no âmbito dos polos. Os nossos polos vão variar aí de normalmente 10 até 30 municípios. Tá? Então, eles voltam ali, repassam esse processo e, então, chega-se ao chão de cada município. Tá? E a ideia é que, então, haja um tempo para organizar, para registrar os elementos ali presentes e faça a devolutiva. Quando faz a devolutiva, ele já tem instrumentos para montar o seu plano de ação municipal. E, ao buscarmos todo esse conjunto de ações no Estado, nós conseguiremos ter os elementos que são indicativos de uma política maior, a ser desenvolvida no regime de colaboração com o Estado e até com a União. A construção desse plano de ação ele deve ser ajudada também, orientado tecnicamente. De que forma? De novo, do mesmo processo, formação, desce, volta, né? E depois o processo de monitoramento, tá? Para que gradativamente a gente vá sanando algumas questões, aí vão surgindo naturalmente outros desafios. Tá? Então, essa é a metodologia que nós usamos e que costuma ser bastante eficiente nas ações e intervenções da Undime. É isso. Bom, eles fizeram, tanto o Miguel como a Márcia. Professor Miguel? Não. Sim. Professora Márcia? Os dois professores, eles fizeram uma apresentação inicial, é claro que mostrando o que é a Undime, porque normalmente é mais uma sigla, a gente não sabe muito do interno, né? Acho importante, eu quero passar depois para os deputados, se eles quiserem fazer intervenções, mas eu queria provocar um pouco com uma questão que eu acho que, para mim, ela é de mérito e ela é central. Tem duas coisas que estão me incomodando muito nesse momento. Primeiro, a vigência do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que deve ir somente até 2020. Isso significa, na verdade, se não tiver uma rapidez nossa, quando eu falo nossa, inclui desde os gestores, professores, pais de alunos, os próprios alunos, inclusive, porque este fundo,
ele pode até ter começado de forma que a gente não concordou, mas foi uma defesa histórica nossa, que tivesse um Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Foi uma defesa nossa. Depois, as pontas da educação básica ficaram fora, depois a gente vai para a briga, colocou para dentro, ficou infantil, fundamental, médio, todas na modalidade de ensino, né? Que é o Fundeb. E isso está por cair. Então, gostaria de ouvir do senhor, de vocês dois, né? O que vocês, se tem alguma discussão em campo, como é que pensam, né? E a outra questão, deputado Roberto Engler, eu tenho muita vontade também de fazer com coautoria, eu não gostaria de fazer de autoria única, mas na verdade, trabalhar com a ideia de um sistema estadual de educação. Porque a gente pode até dizer, já tem a rede estadual. Não, a rede é uma coisa, sistema é outra coisa totalmente diferente. Esse debate foi de fundo no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, no Conselho Nacional de Educação. E o que faria esse sistema, deputados? Sistema, deputados, ele, na verdade, daria organicidade tanto para as redes aí municipais, quanto redes estaduais. Então, teria uma articulação. E o regime é o qual? Regime de colaboração e articulação também. Porque, da forma como está, os municípios estão meio que com os pires na mão. As diretrizes, me parece, isolada do município. E não pode, está muito fragmentado. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que provocar e sair desta casa. Está no Plano Estadual de Educação, ele indica que pode ter uma lei própria para poder estabelecer esse plano, ou melhor, estabelecer o regime de colaboração, que levará, tá, à constituição do Sistema Estadual de Educação. Tão sonhado. E aí, para nós, tanto faz se a escola está no município estadual, ela é pública, sobretudo. Estará sob a defesa de todas essas questões. Então, um pouco isso para provocar, né? E quem seria o elo articulador? Exatamente, o plano estadual, o nacional, estadual e os municipais de educação, que sob a apresentação do seu plano, articuladamente coloca em prática a educação. Quando ele começa, o professor Luiz Miguel, começa dizendo, olha, todo aquele que quer, toda pessoa, homem ou mulher, que queira representar a educação, deve ter como ponto de partida os planos municipais ou estadual de educação, e disso que ele está falando. Não adianta eu falar, eu vou melhorar, sei lá, uma questão pontual, ela pode até resolver, mas política educacional é plano estadual de educação, né? É isso, é com política de Estado, não de partido. Porque se for política de Estado, tem continuidade. Se for de partido, acaba essa gestão, pinta a escola, muda, é outra coisa. Então, está aberto para os senhores fazerem intervenções. Professor Kenny. Pois não, professor. Primeiramente, presidente Bebel, dirigentes aí, representantes aí da Undime, parabéns pela apresentação. Concordo plenamente com suas palavras, deputada. Eu acho que o que a gente tem visto muito na educação, e eu vejo isso em algumas cidades vizinhas da cidade de onde eu venho, de Santos também, a cada mudança de gestão você tem simplesmente secretários de educação, em muitos dos casos, que nunca sequer entraram numa sala de aula após saírem do ensino particular, público, seja o que for, né? Nunca sequer participaram dessa discussão. E é muito importante o trabalho de vocês, eu parabenizo, e eu até solicitaria, se possível, quando eu ouvi os números que aproximadamente 500 municípios fazem parte, né? Eu gostaria, se possível, fosse enviado ao meu gabinete uma relação de todos os municípios, para que, de repente, haja algum outro município que não esteja nessa relação, que eu possa questionar o prefeito, o gestor dessa cidade, o porquê não, né? Eu acho que é de suma importância. Eu acho que
neste meio, é muito importante, quando a gente fala tanto da capacitação do professor em sala de aula, mas a gente precisa também, principalmente, de pessoas sérias à frente da gestão de educação nos seus municípios, né? Então, a capacitação também desses gestores municipais é de suma importância. Então, parabéns pela apresentação e agradeço mais uma vez a presidente Bebel por possibilitar também essa discussão e essa audiência hoje. O professor deputado Roberto Engler é universitário. Queria cumprimentar os nossos expositores, o professor Luiz Miguel, a professora Márcia, que vem lá da Atibaia. Atibaia era a minha terra inicial, e de lá eu fui para Franca com 4 anos de idade, mas Atibaia é a minha terra inicial. E cumprimentá-los pela exposição, então. Mas eu queria colocar uma coisa que talvez seja mais por desconhecimento do parlamentar, embora seja educador, a vida toda educador, mas eu tenho percebido que a professora Bebel, desde o princípio dessa Comissão de Educação, ela se preocupou com o Plano Estadual de Educação. E eu entendi das colocações dela que ela acha que esse Plano Estadual de Educação é teórico. Quer dizer, foi aprovado na casa, é um plano estadual, está em vigência, mas ele não tem acompanhamento. Aliás, ela propôs aqui, me parece, 10 o pessoal não chamou de metas, mas a senhora chamou, professora? A senhora distribuiu... Foram 10 blocos. 10 blocos distribuiu pelos parlamentares em todas as nuances da educação, e nós façamos aí um diagnóstico. Né? Como é que está esse Plano Estadual de Educação? Na realidade, eu também não sei. A senhora, para mim, me coube questionar as universidades, que eu já questionei e não recebi respostas ainda, para tentar colaborar no trabalho que Vossa Excelência iniciou, mas eu entendi que a senhora iniciou um trabalho sobre algo que é teórico, mas não é prático. Ninguém sabe como é que está. E aí depois a senhora aprovou um requerimento aqui nessa comissão para convidar o professor Luiz Miguel e a professora Márcia para estarem conosco, para colaborar nesse plano estadual que hoje vocês abrem um novo leque. Tem os planos municipais de educação que convergem com um plano estadual de educação, que no final tem um plano nacional de educação. Né? Então, o que eu esperava ouvir aqui, estou apalpando, porque eu desconheço bem o assunto, né? A estrutura da Undime foi colocada, como é que se distribuem, como é que vocês já se esparramam pelos municípios do estado de São Paulo e de outros estados, né? De outros estados também. Como é que vocês... Eu entendi que vocês estão na preparação de dirigentes municipais de educação, é a forma de atuação mais forte de vocês, né? Fazer com que todos falem a mesma linguagem, que tenham uma diretriz comum, que convirja para uma educação de melhor qualidade. Mas confesso que eu ainda não peguei ao certo como é que nós aqui da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de São Paulo, como é que nós vamos usar tudo isso para colaborar, conforme a professora Bebel colocou, no acompanhamento, que não existe, na minha opinião, do Plano Estadual de Educação. Eu estou na busca de indícios que me levem a alguma coisa mais concreta sobre essa questão. Me permite... À vontade. Não, eu estou passando a palavra para vocês, a mesa. Tá. Deputado, eu acho que tem um contexto histórico que vai ajudar a gente a compreender um pouquinho. Eu entendo e gostaria muito que esse processo tivesse sido simultâneo. A discussão dos planos nacional, estadual e municipal fosse simultâneo. Mas criou-se nós gostamos muito de trabalhar com hierarquias, né? E aí criou-se a hierarquia.
Municípios e Estado esperam a União fazer, né, o plano nacional, porque eu preciso do plano nacional para depois fazer o estadual. Aí o estadual demorou muito para sair, os municipais saíram 2 anos antes, praticamente, né? Onde me teve bastante, insistentemente provocando essa casa, inclusive, a gente agradece a compreensão e o processo de aprovação, porque foram destoando, cada vez mais destoando, né? Então, quando nós falamos na meta, por exemplo, o Plano Nacional, eu entendo que todos eles poderiam estar muito sintonizados, mas seria interessante se isso tivesse acontecido, talvez no próximo momento a gente consiga, deputada, alinhar os entes do regime de colaboração, trabalhar junto, União, Estado e Município tem avançado, e a gente consiga fazer isso, né, alinhado, porque ele vai dividindo em blocos, né, as metas, as 20 metas do Plano Nacional, né? Então, vai falar de educação infantil, tá? E aí fica muito deslocado. Ela está toda com o município, só que primeiro quem disse da educação infantil foi a União. Tá? E aí o Estado veio, que veio depois. Depois entra lá, ensino fundamental, é outra meta, o ensino médio, a educação especial inclusiva, né? Alfabetização, educação integral, e assim vai se puxando em todas, né? O ensino superior, a educação de jovem adulto, todos eles vão se entrelaçando de alguma forma. Eu acho que uma coisa positiva, hoje nós já enxergamos, olhamos para trás e nós vamos ver que muitos municípios, né, Márcia, compraram consultoria para fazer o seu plano municipal de educação, quando deveria ter, mesmo que feito uma coisa mais simples, sem essa preocupação do medo de não ficar certo, ter feito um documento simples e desenvolvido isso. Eu tenho certeza que hoje a Undime já tem mais maturidade, os municípios têm mais maturidade, e no próximo a gente tem a condição de lutar para que os 3 planos andem de forma conjunta. Nós estamos na metade do caminho. Exatamente. No que diz respeito ao Plano Nacional, nós estamos na metade do caminho. E aí já com a ciência de que muitas metas são impossíveis de serem atingidas, porque o país mudou. O país que nós temos hoje não é o país que nós tínhamos quando ele saiu. Infelizmente, nós temos um país muito menos otimista, né? Nós temos recursos que nunca chegaram. O recurso do petróleo nunca chegou, de fato, à sala de aula, né? Então, essa falta de sintonia histórica, eu acho que é um compromisso que fica para nós, né, daqui a 5 anos, na hora menos, mas o plano municipal ainda não completou 10 anos, que é normalmente 1 ano depois, né? O plano estadual, muito menos. Não, vamos esquecer isso, vamos juntar e vamos construir um caminho de desenvolver conjuntamente, né? Se me permite, deputado, tem uma outra questão que para mim é muito séria e assustador, muito mais até que o fim do Fundeb, que é a desvinculação das receitas da União. Tá? E aí, deputados e deputadas, ajudem-nos. Né? É uma ilusão que se coloca. Nós temos confederações de prefeitos que defendem a ideia, como se fosse assim: prefeito, você não vai mais ter problema com suas contas da educação. Poxa, a Márcia não vai desaparecer o aluno que ela atendia no contraturno, no período integral, porque o Mais Educação não mandou mais recursos para São Paulo. Ela vai continuar atendendo e o prefeito vai ter que gerar esse recurso de outra ponta de orçamento, né? Então, não é fato. Não vou nem buscar aqueles argumentos redundantes do investimento em educação, que ele replica, isso aí a gente já está cansado de ouvir. Eu vou no argumento político mesmo, de que se a educação estiver estruturada, nós temos uma sociedade estruturada. Então, a desvinculação das receitas da União, ela é assustadora, porque num processo eleitoral nós temos uma presença massiva. A educação ela vem até antes da saúde no discurso. E depois nós nos deparamos num processo em que nós temos, né, uma comissão tão importante como essa esvaziada dessa forma. Tá? Não vai para a prática o discurso que se coloca. E não dá para, infelizmente, a gente garantir que a gente vai conseguir financiar a educação municipal se houver a desvinculação. E o Fundeb, então, ele é o mecanismo que permite isso. Também não dá para a gente fazer uma educação básica com um complemento de o mínimo é 10%, mas vira o máximo de 10%, né, da União. A Undime ela defende que seja um aumento progressivo até 40% de complementação da União, porque nós temos a educação básica, ela é o período de maior custo da educação. Quando nós chegamos numa escola de educação infantil, os cardápios eles são individualizados.
E aquele leite que custa 150, 200 reais a latinha, está lá para atender aquela criança. Uma escola de educação infantil, e o valor aluno ano da educação infantil, ele é igual ao valor aluno ano do ensino médio. Só que no ensino médio tem 30, às vezes 40 alunos dentro de uma sala de aula. E na educação infantil, se a gente tiver 15 alunos, você tem que pôr um professor auxiliar. Então, nós precisamos reorganizar essas coisas, né? Tem uma discussão antiga definida pela Undime, que já avançou, inclusive, já é lei, aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, que é o conceito de custo-aluno-qualidade e custo-aluno-qualidade inicial. Você ser financiado de acordo com o que custa aquele segmento da educação. E aí os municípios pedem socorro. Pedem socorro porque nessa relação União, Estado e município, ele se torna aí a parte que não tem para quem correr, né? A parte que não tem para quem correr. No entanto, nós temos avançado. Construir a Base Nacional Comum Curricular, ele foi o grande desafio do regime de colaboração. Nós tivemos também agora o processo de construção do currículo. Nós estamos acertando, errando, não é fácil, mas estamos dialogando, isso está avançando. Hoje o diálogo é muito bom com a Secretaria Estadual de Educação nesse sentido, tá? E fazer diálogo bom não quer dizer você neutralizar posições, pelo contrário, é você trabalhar, avançar, respeitando as diversidades, tá? E dessa casa a gente espera sempre que a educação municipal tenha, né, mesmo que a relação da rede estadual ela é majestosa sozinha, mas a rede municipal, como um corpo único, ela tem a mesma dimensão e até um pouco maior, e com esse grau de complexidade. Tá? Então, monitorar o plano estadual vai ser dar a garantia de que nós estamos ajudando a subsidiar as políticas públicas do Estado. E cada vez que aqui nós avançarmos nesse ponto e nós detectarmos problemas, e nós somos muito fortes em dizer para os gestores que eles têm que ser verdadeiros no que colocam. Isso é o mínimo que a gente tem que ser. Porque isso gera condição de vocês, parlamentares, ajudarem-nos no processo de viabilizar essa política num ambiente maior, num ambiente macro, no ambiente do Estado, né? Então, assim, fico muito feliz, né, a Undime está, deputada, deputados, de portas abertas para colaborar no que for possível nisso, na nossa infraestrutura em todo o Estado, nesse âmbito, para que a gente construa mecanismos de monitoramento e, quem sabe, a gente consiga, já aqui nessa construção, estou pensando alto aqui, Márcia, vamos ajudando, incluirmos os desafios do monitoramento municipal e nós construímos aqui um processo que a gente monitore o plano estadual e o plano municipal num conjunto de ações conjuntas, né? Então, eu fico muito satisfeito de fazer essa participação. Bom, acredito que Luiz Miguel explanou muito bem aí. E retomando a questão do Fundeb que a deputada apresentou, assim como o Luiz Miguel trouxe aí a desvinculação das receitas da União, que é uma preocupação muito grande, o Fundeb também nos traz essa preocupação. E falando em plano estadual, em plano municipal de educação, com o fim do Fundeb, mais do que nunca a gente não vai conseguir cumprir algumas metas do plano, principalmente quando fala de valorização do magistério, né? Porque o fundo ele foi criado justamente falando na questão da valorização. Hoje, os municípios praticamente utilizam quase que 100% do Fundeb para pagamento dos seus professores. A lei fala que o mínimo tem que ser 60%, mas os municípios, e eu vou além, eu acho que tem município que ainda acaba custeando ainda alguma parte do pagamento aí dos seus professores. Então, é muito preocupante essa questão do Fundeb também, principalmente quando a gente fala em plano municipal de educação, em plano estadual, em plano nacional, porque uma das metas é a valorização, o professor ter o plano de carreira, e quando fala em valorização, não tem como a gente desvincular da questão de salário, né? E falar em salário, a gente fala em Fundeb. Então, essa é uma discussão muito importante. A Undime tem estado aí, participado aí dessas discussões, a Undime Nacional, e eu tenho certeza que o Luiz Miguel, agora como presidente fresquinho da Nacional, vai dar conta aí de dar continuidade a essas discussões junto ao cenário aí nacional. Pela ordem, presidente, só Pois não, posso fazer só mais uma questão? Kenny.
Professor Kenny. Vocês lidam também, desculpe a minha ignorância, né? Estou muito feliz, repito novamente, de tê-los aqui hoje e até saber um pouco mais. Vocês lidam também com os diretores regionais de ensino do Estado? Não, deputado, Não. aí já é a Secretaria Estadual. O que nós temos feito conjuntamente agora é o processo de formação para a implementação do currículo paulista, que vai já em breve, e aí nós estamos já desenvolvendo juntos, os representantes dos municípios com os dirigentes regionais. Tá? Ô, deputado, e só dizendo, você conhece pouco, por enquanto, que nós vamos acioná-los, né, os dois e a deputada, para participar conosco nas nossas ações futuras, é muito importante. E até só acrescentando também, eu tenho feito um trabalho de visitar em loco todas as escolas da nossa região na Baixada Santista. E até pediria também à Undib que, como vocês também estão diariamente em todas essas regiões do Estado, qualquer tipo de irregularidade também seria de muita valia para nós, deputados, também que fosse comunicado aqui. Isso auxiliaria bastante também o nosso trabalho, para que a gente pudesse buscar soluções. Obrigado. Bem, eu fui um pouco provocada pelo deputado Roberto Engler, no sentido positivo. De fato, é o que eu sinto, deputado. Eu acho que, desde o primeiro dia que eu sentei nessa cadeira, eu não via sentido, né, essa comissão de educação não puxar para si a responsabilidade de acompanhar e monitorar o Plano Estadual de Educação, até porque é lei. São 5 entidades que devem fazer esse acompanhamento e monitoramento. E o senhor sabe a dificuldade que foi aprovar requerimentos aqui. O senhor sabe, o senhor me ajudou nessa articulação. É a Secretaria do Estado da Educação, que é a semana que vem, que está marcada a vinda do Rocieli. Aliás, a gente até deveria ter colocado um DIME e Secretaria do Estado da Educação. Se a gente bem imaginasse o desenho, era isso, né? O Conselho Estadual de Educação, Fórum Estadual de Educação, a Undime e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu estive, na semana passada, no Ministério Público. E não somos só nós que estamos em cima disso. Quem está em cima disso, por sorte, nós já nos antecipamos. Ele me perguntou, mas os senhores já têm comissões? Eu falei, já tem comissão constituída. Mas eu vou mandar um requerimento lá, porque eu quero por escrito, tal, isso. Então, me parece, não. Claramente está dito, o Ministério Público está de olho nesse plano. Tá certo? Essa não é uma vontade do governador, não é uma vontade do prefeito, não é uma vontade do presidente. O Ministério Público está. E sabe o Ministério Público? O que é lei? Por que é lei? Exatamente. Então, eu não estou aqui na grita de fazer nada. Eu lamento que os meus companheiros deputados não deram a devida importância, com exceção da Leci, que perdeu a mãe recentemente, os demais não sei. Posso até entender as justificativas. Mas eu acho que a gente está num grau de... Tem que colocar a educação no grau de importância que ela tem que ter. Ela é a mais importante política estruturante da nação brasileira, de qualquer nação, da humanidade. Se ela não for colocada como prioridade, pode tentar fazer o que quiser, não avançará. Vai pisar no vazio, né? E é a que mais sofre os impactos, impressionantemente, tem sofrido impactos negativos, é a educação. A estudantada não tinha ido 15 de maio para a rua, não tinha ido dia 30, nem dia 14 de junho, nem tampouco dia 13. Foi o último dia que nós tivemos mobilização. Não só estudantes, mas professores, porque entenderam que ou levanta a educação, ou nós vamos bater cabeça, não adianta. Pode pintar a escola, botar computador falando sozinho, entendeu? Não vai adiantar. A educação tem que ter o olhar que tem que ter, da grandeza e da magnitude que é. Essa a questão. E a educação formal, porque muitos estão até entendendo que
Trabalhar em casa, formar em casa também não. Só em caso muito, tipo, a criança não dá para sair e tal, mas o ensino formal nas escolas foi uma conquista da sociedade. O Brasil levou 100 anos para trazer a formalidade. Quando traz, tenta esvaziar e não dá. Nós vamos ter que lutar muito, deputado Engler, professor Kenny. Tem uma pauta interessante, muito boa do professor Kenny, e a valorização é igual à minha, mas eu não me importo. Quanto mais pessoas defenderem a valorização dos profissionais da educação, né, eu acredito que mais forte fica o movimento em defesa da escola pública, né, gratuita e de qualidade para todos e todas. Eu não sei se tem mais algum comentário a fazer, os dois meus convidados, mas... Professor, eu gostaria, sim. Quando a gente trabalha a questão da valorização do profissional da educação, vale a gente observar o seguinte: nós estamos tratando da categoria com a menor média salarial dentre aqueles que têm curso superior. Alguma coisa está errada quando a gente escolhe aqueles, né, que não estão posicionados numa tranquilidade para gerar a sociedade do futuro. Tá? Então, nós não podemos aceitar que o profissional formador não tenha condição de formar-se. Nós precisamos também fazer um processo muito atento com relação aos processos de formação, um olhar para as instituições que formam professores com muito cuidado, com muito critério. Nós temos muita gente banalizando a formação de professor, fazendo de conta, depois isso cai para que a formação ocorra em serviço, mas com todos os prejuízos desse processo já estabelecido anteriormente. A defesa da construção do sistema educacional, do sistema estadual de educação, ela é urgente. Ela é urgente porque, como a deputada disse, ela organiza, dá clareza na ação de cada um e permite, sobretudo, que a gente possa fazer investimentos mais racionalizados. A Undime não defende pura e simplesmente aumento do investimento. Nós fazemos ações profundas de racionalização e investimento com maior qualidade do recurso que se tem. E se não fosse isso, que os municípios, a escola lá na ponta já não fizesse muitos esforços para isso, nós não teríamos o que nós já temos. E nós tivemos um processo que foi de crescimento. Nós temos que entender o momento histórico. Às vezes a escola pública ela é exacrada, ela é escachada, colocada como se fosse o conjunto da incompetência. Agora, veja bem, o que nós temos? Nós temos uma rede privada que vem e captura talentos na escola pública. Tá? E seduzidos por salários e propostas maiores, levam profissionais formados no contexto da escola pública para atuar, né, nas suas redes. Nós tivemos uma democratização da educação e isso é mérito, isso é maravilhoso. Nós temos hoje 98% dos alunos de 4 a 14 anos dentro da escola. Então foi um boom que também fez com que a gente não tivesse ali a condição de qualidade de oferta ideal. Agora é o momento de fazermos o salto da qualidade. Tá? Fizemos a democratização, colocamos na escola. Nós precisamos avançar e dar condições ao profissional, à estrutura, tá? De termos essa educação de qualidade. Não colocar o aluno para fora da escola de novo. Tá? Não usar o argumento simples de que antigamente era assim. Antigamente era um mundo em que todo o conhecimento que nós tínhamos, né, não cabe num pedacinho desse equipamento que nós temos à mão. Os desafios são muito diferentes. Então, a defesa da escola pública ela é a defesa do processo de liberdade de um povo, de construção e de avanço. E a gente não precisa ir longe disso, é só olhar o exemplo das famílias, como eu disse no começo da minha fala. Quando nós pegamos uma família e a educação ela entra, e ela tem o processo de transformação, isso avança. Nós só ainda não conseguimos sintonizar e fazer com que isso seja para todos. Mas é esse o nosso desafio, é para isso que nós estamos aqui, e nós vamos conseguir, tenho certeza. Não? Bom, meus queridos meus queridos deputados. Aceita, companheiro. Aceita? Então, tá bom. É que eu ando pisando em ovos nessa comissão. Mas, em todo caso, companheiros também, a gente caminha juntos, né?
Deputado Roberto Engler, eu agradeço muito a presença do senhor. O senhor sabe o carinho que eu tenho pelo senhor, e o Kenny também, deputado professor Kenny, como tenho também pelos outros, mas o senhor me ajudou muito numa trajetória e eu acho que isso é inconteste, né? Até para essa comissão ir para frente. E vou precisar dos senhores. Já estão convidados a serem coautores comigo num processo. Eu deixo até os senhores serem, mas eu entro na coautoria, né? Porque a gente tem que tomar cuidado aqui, dependendo da marca, a marca registrada, e aí a gente, né? Eu acho que esse vai ser interessante. Eu quero começar a discutir com os senhores isso, acho que é muito importante. Os dois que, para mim, demonstraram uma preocupação muito grande, estando aqui mesmo, muitos falam, mas um dia, sim, um dia ela é responsável por educação, falei para alguns. Mas demonstraram um interesse, né? Não, mas eu, de qualquer forma, seriam as duas pessoas que eu gostaria de contar com coautores nessa proposta que eu quero apresentar para os senhores. Tá? Oi? Como soldadinhos. Não, nós vamos trabalhar. Pode ser até o apresentador, desde que me coloque na lista também. De qualquer forma, agradeço a presença, agradeço a assessoria, né, que está sentado no lado esquerdo, lado direito. Agora tem que tomar cuidado até com as posições, né? O público que está ali, sempre aguerrido, eles vêm. Hoje não veio muito, acredito até por conta do tempo mesmo, né? Mas às vezes costuma lotar tudo isso aqui, né? Lota tudo. Então, pode ter certeza que a próxima vez, né, está pegando corpo. Nós vamos estar com isso, porque aí nós vamos dar corpo para o Fundeb, nós vamos dar corpo para um monte de coisa, e muita coisa começa a sair do abstrato, como diz deputado Roberto Engler, e tomar um corpo no sentido de proposta, de trazer pessoas para dizer eu não concordo ou eu não concordo. Aí começa a tomar corpo, né? Então, agradeço. Muito obrigada aqui, a assessora. Quero justificar a ausência de Maurício. Faleceu um tio, irmão dele, né? Ele não pôde estar presente, mas estamos aqui, fomos gratificados também com a presença da Vera, posso assim dizer, né? A Roseli. E uma boa tarde para todos nós, tá? Muito boa tarde e obrigada.